Quero cumprimentar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está nos assistindo aí também, cumprimento você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha chegar até você nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, gostaria que você estivesse aí abrindo em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Interessante, irmãos, que começou, a primeira música do louvor hoje foi: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, não foi? E nessa música canta: você mudou a minha história. E a palavra que eu venho trazer aos irmãos nesta manhã é do meu testemunho, irmãos, o que Deus fez comigo. Vocês vão saber um pouquinho de quem que era o Fábio antes de ser convertido. Eu confesso que o Senhor colocou no meu coração para me trazer essa palavra aos irmãos dessa manhã. Eu não ia trazer essa palavra, mas foi o Senhor quem pediu, então não tem como eu falar que não, né? Então vamos lá, abrir Isaías 53, versículo 4. Está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Pode fechar sua Bíblia, senta no seu lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem, essa palavra de Isaías está dizendo que o servo foi apresentado carregando sobre si as dores e o sofrimento de quem o viam como um rejeitado, o rejeitado de Deus. A doença e o sofrimento naquela época era entendida como resultado de um pecado cometido. Então ele levou sobre si, ele se fez doente, ele se fez pecado para nós, por nós. E na agonia da cruz, ele sem pecado algum, levou nossos pecados, que foram lançados no mar do esquecimento, porque Jesus foi como ovelha muda, calado, enfrentar o madeiro, irmãos. Ele não reclamou, ele não murmurou. E é por isso que hoje nós temos acesso ao Pai, nós temos a salvação, a vida eterna, irmãos. Glória! É um favor imerecido. É por isso que eu posso estar aqui hoje, irmãos. Você está aí hoje. Por isso que você veio nesse culto hoje contemplar e adorar ao Senhor. Aquele que pecava já não peca mais. Aquele que sofria já não sofre mais. Aquele que era viciado agora está liberto. Porque Ele levou sobre si. Ele levou sobre si, meus irmãos. Glória a Deus. E foi por encontrar esse Jesus maravilhoso que eu venho hoje, nesta manhã, trazer essa palavra para vocês, irmãos. Na verdade, não foi eu que encontrei, Ele me encontrou, Ele nos encontrou. Ele viu o nosso pecado e trouxe livramento sobre nós, irmãos. Amém? Imagina uma criança com 9 anos de idade,
começar a entrar no vício da bebida, do álcool. Porque eu, com 9 anos de idade, comecei a buscar cerveja para o meu pai na geladeira e levar para ele. E quando eu ia levar para ele, eu tomava um gole. Estava um bicadinho no copo, e todos achavam bonito isso. E eu achava mais bonito ainda. Então, assim começa a minha história no alcoolismo aos 9 anos de idade, irmãos. Imagina, 9 anos de idade. Sem contar que meus pais antigamente bebiam muito. E durante a minha infância toda, de 5 anos, porque eu me lembro, até os meus 10 anos de idade, quantas vezes eu vi meu pai chegar em casa carregado, por causa de bebida. Quantas vezes eu vi ele na sarjeta, irmãos, jogado nos cantos das ruas, bêbado. E aos 9 anos eu começava a entrar num vício perigoso, irmãos, onde a bebida é um vício liberado, é uma droga liberada, onde pessoas acham que não tem nada a ver. Mas, quando a gente tem 9 anos de idade e não entende nada, a gente nem sabe o que está fazendo. Imagina, 9 anos de idade, poderia estar fazendo tantas coisas. E assim começou a minha vida. Fui fazer a minha primeira comunhão na igreja católica. No dia da minha primeira comunhão, meu pai entra na igreja, bêbado, senta no meio do corredor da igreja, irmãos, e começa a chorar e babar no meio da igreja, todo mundo falando, olha o pai do Fábio ali, e eu tentando me esconder, irmãos, atrás de todo mundo. Eu me sentia um nada. Então a minha família era escravizada, meus irmãos, pelo álcool, pelo alcoolismo. E isso cria um trauma na minha mente. Mas o filho quer sempre seguir o pai, irmãos. Um filho sempre vai seguir o pai. Qual que é o exemplo de pai que você tem sido para o seu filho? Qual que é? Quando vai apresentar crianças aqui, o pastor sempre abre a Bíblia e lê. Ensina a criança no caminho. No caminho. Não é o caminho, não é para você ir lá e fazer, é no caminho. No caminho. E o caminho que eu tinha aprendido era esse. Na minha cabeça, beber era coisa de homem, então eu tinha que ser homem. E aos 13 anos de idade, irmãos, eu já trabalhava. Por um lado foi bom, porque eu comecei a trabalhar cedo, foi bom. Mas por outro lado eu me sentia independente, eu tinha meu dinheiro, poderia fazer o que eu quisesse. 13 anos eu já trabalhava sozinho já. Aí comecei a ingressar verdadeiramente no alcoolismo. Comecei a beber mesmo, sair com meus colegas e começar a beber e não parava. Ia numa festinha, imagina você com 13, 14 anos, você ir numa festa e você começar a beber e achar bonito, e as pessoas falar, nossa, o Fábio bebe, eu me senti o cara, o Fábio bebe. Irmãos, é uma falsa ilusão e é uma droga liberada, irmãos, uma droga liberada. Principalmente para adolescentes e jovens, é um perigo. É um perigo, irmãos. E nessa minha caminhada aí, eu comecei a sair com o pessoal, lá perto de casa tinha um pessoal que era do espiritismo, do candomblé, e eu saía com eles. Porque aonde que eles iam, tinha muita bebida, tinha festas de candomblé e era tudo de primeira, irmãos, para falar a verdade, sabe? No candomblé é assim.
tudo de primeira. Eles não compram nada de ruim não para os outros, assim, de bebida caras, não era nada baratinho não. Então eu ia porque eu gostava de beber, então eu ia. Eles não mediam esforço para comprar as coisas mais caras para as pessoas. Por isso, irmãos, se nós estamos aqui, temos que dar o melhor para o Senhor, irmãos. O melhor. O melhor para o Senhor. Porque se em outro lugar eles fazem as coisas melhor para atrair as pessoas, talvez para o lado ruim, por que aqui a gente tem que fazer meia boca? Temos que dar o melhor. É o melhor. Gostaria de chamar a sua atenção, você tem dado o melhor para o Senhor? Tem entrado na casa de Deus e dado o melhor? Não estou falando de dinheiro não, irmãos. Não estou falando só de dinheiro não. Estou falando de adoração, de atitude, de compromisso com Deus. De fazer as coisas para o Senhor. E Deus falou muito comigo isso ao meu coração. Como estou fazendo as coisas na casa de Deus? Que lá fora, meus irmãos, estão aí de braços abertos querendo tragar quem possa tragar. E então eu saindo com esse pessoal para lá e para cá, eu ia para lugares, gente, muito chique mesmo, e sempre no álcool, sempre no alcoolismo, não parava, e sempre queria mais, porque o álcool, você torna dependente dele, você não consegue parar, sempre ele quer que você faça mais, sempre quer que você beba mais, ele quer te consumir cada vez mais, o vício é desse jeito. O vício, ele não consegue te saciar. É uma paz falsa, uma falsa paz. Que não te preenche. Que cada vez mais te esvazia. Você sempre quer mais, mas sempre você está vazio. Então, um colega me chamou, certo dia, para ir na igreja com ele. E eu nem sabia o que era igreja, nem sabia o que era cristianismo. Mais ou menos eu fiz a primeira comunhão e nunca mais fui na igreja. E um colega meu falou assim comigo: você não quer ir na igreja comigo, não? Lá na Olegário Maciel, você sabe qual igreja que é, não precisa nem te falar. Sabe não, Lu, qual igreja que é? Que a Lu está balançando a cabeça falando que não sabe, não. Então, irmãos, era uma sexta-feira da Paixão, e o colega meu falou: vão lá comigo. E eu senti assim, vão, estou fazendo nada mesmo, vão. Irmãos, quando eu entrei naquele lugar, eu senti algo diferente na minha vida, sabe? Eu digo que ali foi um primeiro contato que eu tive com a presença de Deus. Eu entrei naquele lugar e tinha uma bandeira que eles passavam por cima da gente assim, e eles falavam assim: quando passar essa bandeira por cima de você, você vai sentir o poder de Deus na sua vida. E quando passou sobre mim, irmãos, eu confesso aos irmãos que eu caí para trás, comecei a gritar endemoniado. E gritava, e chorava. E eu via todos aqueles com quem eu saía pro candomblé. Todos eles apareceram na minha mente na hora. E o colega meu que me levou, ele não era crente não, ele só ia também. Então quando ele viu aquilo, ele começou a rir de mim, a me zoar. Eu falei: para você ver, em vez do cara me ajudar, né, e tal, eu querendo me zoar ainda. Beleza, saí dali e falei: opa, então Deus falou comigo que não é para mim andar com esse pessoal mais. Eu larguei o pessoal do candomblé. Mas o negócio não estava com o pessoal do candomblé não, meus irmãos. O negócio estava com a bebida. Eu tinha que largar a bebida. E eu conheci outra turma de amigos, para a qual eu continuei bebendo e comecei a sair com eles. Que aí sim a minha ruína foi pior. Que ainda saía para as noitadas, era uísque, era vodka, era Campari, era tudo que você imaginar de bebida forte a gente tomava. E cada vez mais aquilo me consumindo, eu já não tinha mais dignidade nenhuma, irmãos.
porque o vício levava tudo. Eu não tinha nada. E sempre na ilusão de que estava fazendo bonito, que estava sendo isso e aquilo, estava sendo legal. Aprendi a fumar. Um abismo chama o outro, não é assim que fala a palavra de Deus? Um abismo chama o outro, eu comecei a fumar, irmãos. E quem já fumou aqui, para aprender a fumar, você passa a maior dificuldade do mundo, que você passa mal, vai passando mal, até você viciar no negócio, e depois para você sair, é de 100 vezes pior. Mas eu tinha que mostrar que eu era o cara. Eu entrava dentro de boteca, irmãos, e achava que era a coisa mais linda do mundo. Eu achava que ficar dentro de boteco era maravilhoso. Hoje, irmãos, eu passo na porta de boteco, não consigo nem olhar lá para dentro, irmãos. Na verdade, eu olho, eu peço interceder pelos irmãos, pelos amigos que estão ali, que um dia venham se libertar também, em nome de Jesus. Mas eu não consigo nem passar na porta direita, irmãos. Me dá uma opressão, uma coisa ruim. Mas eu vivia assim, era a noite inteira. E quando eu ia dormir, irmãos, eu lembro que eu jogava baralho com as pessoas no boteco, valendo bebida. E quando eu ia dormir, aquilo ficava na minha mente, eu sonhava com aquilo. Ia me consumindo cada vez mais, irmãos. Era uma fonte inesgotável, que só me levava para o abismo. Algo sem fim. Era algo que não parecia que não tinha fim. E eu continuava, achando que estava querendo. Aí os colegas meus ainda fizeram ainda um grupo de pagode na época. Aí eu cismava que eu era pagodeiro ainda. Misericórdia, meu Deus do céu. E eu ia só por causa da bebida, que eu não sabia tocar nada, eu não sabia nem cantar. Mas eu ia por causa da bebida. E era uma desgraça, verdadeiramente uma desgraça, irmãos, na minha vida. Eu brigava com meu pai todos os dias. Aí uma vez meu pai parou de beber e queria falar comigo porque eu tinha que parar. Mas como que eu ia parar? Eu já estava num nível que não tinha como mais parar. Então eu brigava com ele sempre. Eu não gostava do meu pai, eu tinha ódio do meu pai, irmãos. Eu não me dava bem com meu pai de jeito nenhum. Eu tinha um ódio dentro do coração que só Jesus que pode tirar, irmãos. Uma mágoa muito grande. E cada vez mais bebendo, e aí, meu pai querendo que eu parasse, me dando lição de moral que eu tinha que parar. Aí ele parava de beber uns 4 anos, voltava de novo, e eu continuando. Eu continuava naquilo. E era uma labuta, meus irmãos. Eu cheguei aí no fundo do poço, irmãos. Na verdade, eu fui na sombra do fundo do poço. Que no fundo do poço eu já estava quando eu comecei a beber. Então, o Senhor, pela sua misericórdia, fez com que eu conhecesse uma pessoa chamada Luciane, na escola. E a Lu me conheceu, a gente começou a namorar, eu não bebi, aí eu comecei a segurar a onda. Falei, opa, não posso beber não, porque namorando, tem que segurar a onda. E eu consegui ficar um tempo sem beber muito naquela época. Mas aí, quando eu estava com ela, eu não bebia. Mas quando eu estava longe dela, eu enchia a cara, irmãos. Perto dela, eu fazia tudo certinho. Depois saía de perto dela, acabou. Às vezes eu saía com meus colegas, deixava ela em casa e sumia. Isso causava um transtorno. E a Luz sempre foi tranquila, nunca gostou de beber, sempre foi na dela. E Deus colocou ela na minha vida, irmãos. E eu assim, eu tenho que segurar a onda, porque... E ela saía comigo às vezes, quando eu bebia, que ela também não era convertida, mas ela não bebia, e eu bebia, e ela ficava me segurando. Mas não adianta, irmãos, quando a gente é viciado no álcool, a gente dá um jeito. Eu tentando fazer de tudo para ela que ela bebesse também, mas ela não, ela era firme ali, às vezes ela dava uma bicada no copo e não gostava, né, Lu? Ela sempre foi mais tranquila, mas nessa questão, graças a Deus, irmãos. E eu continuei a beber ali mesmo assim, e os colegas meus também com as suas namoradas, então nós saímos juntos, e não parava, irmãos, não conhecia o Senhor.
cada vez mais me atolando nessa lama do pecado, sem conseguir sair. A gente sabe que a gente está errado, sabe que precisa de sair, mas não sai, mas gosta. A gente quer sair, mas não consegue, porque aquilo só te puxa para baixo cada vez mais. O vício é uma coisa muito... não tem palavra para escrever como que o vício é consumidor do ser humano, como que ele nos consome, como que ele nos corrói, irmãos. Como que ele nos humilha, é humilhante. Eu lembro certas vezes da minha loucura, como no alcoolismo. Uma madrugada eu estava vindo de um lugar, acho que era um boteco que estava inaugurando. Eu entrei na frente do ônibus bêbado assim, ó. Falei, se o motorista for homem, ele passa por cima de mim. E o motorista tirou isso aqui de mim, irmãos. Eu lembro que eu fiz assim, ó, e o ônibus passou assim, ó. Foi coisa de centímetros. Cada vez eu me aprofundava mais nessas loucuras. E quando eu bebia, eu gostava de arrumar uma confusão com os outros, gostava de ficar zoando os outros demais. Gostava de arrumar confusão, irmãos, que era um perigo. Mas Deus foi me guardando ali pela misericórdia dEle, Ele já me conhecia. E um dia eu comecei a passar mal com dor no peito e tive que ir no médico. E a Lu foi comigo no médico, e chegou lá, o médico, a primeira coisa que o médico falou, você está com dor no peito? Você fuma? Fumo. Se você não parar, você não vai viver muito tempo não. Você tem que parar de fumar. E eu saí dali falando com a Lu, tem que parar de fumar. Eu tentei parar de fumar umas 10 vezes e não consegui, irmão. Falar, hoje eu paro. E no outro dia a Lu me viu fumando. Hoje eu paro. Mas só, irmãos, que o Senhor é tão misericordioso, que sem eu conhecer Ele, Ele já me conhecia. Eu lembro que em setembro do ano 2000, eu falei com a Lu assim, Lu, era um domingo à noite, eu peguei minha carteira de cigarro, amassei, você lembra, Lu? Falei, a partir de hoje eu não fumo mais. E ela começou a rir, falou, já me falou isso tantas vezes. Aí ela não acreditou. E eu fui embora para casa. Eu dormi, irmãos, e sonhei que tinha um ninja um ninja vestido de branco e um ninja vestido com a roupa preta. E o ninja que vestia de roupa branca, ele golpeou o ninja de roupa preta, e o de roupa preta caiu, e o ninja falou comigo assim, esse aí nunca mais te persegue. E eu sem entender nada, falei, beleza, acordei, que negócio, contei para a Lu, e não fumei mais, irmãos. Nunca mais eu fumei. Eu nunca mais fumei depois disso. E a Lu falou, mas você não está fumando? Eu falei, não, fiquei uma semana, um mês, um ano. Uma vez eu peguei um cigarro para acender, a Lu falou, você não vai fumar mais não, você já parou, e tomou o cigarro da minha mão, e nunca mais eu fumei, irmãos. Sem conhecer o Senhor, mas igual eu estou falando para vocês, o Senhor já me conhecia, Ele nos conhece, irmãos. Deus do ventre da nossa mãe, Ele nos conhece. Nós estamos aqui hoje é porque Ele já nos conheceu, porque Ele nos amou primeiro. Ele já nos conhece há muito tempo. Não foi de agora, não. Ele já sonhou com você aqui. Então, irmão, certos dias, eu estava trabalhava na construção civil, e eu estava com uma correntinha, com um crucifixo. E tinha um cara lá naquele lugar que ele era crente, ele era um gente muito, muito legal, era marido da prima da Lu. Ele falou comigo assim, Fábio, Deus não gosta que você use isso aí não, senhor. Um crucifixo grandão. Eu falei, mas por que não gosta? Não tem nada disso não, hein? Deus não agrada disso não, cara. Eu falei, para, senhor, vocês crentes têm uma mania de ficar falando da vida dos outros. Ele falou, não é porque eu sou crente que eu estou te falando, não. É porque a palavra de Deus, você crê na Bíblia? Eu supostamente era católico, né? Falei, creio. Então chega na sua casa, se você chegar na sua casa e ler e ver que isso aí está errado, você tira. Eu falei, eu tiro. Porque na minha casa tinha uma Bíblia que era cheia de imagens de católico. Então eu falei, não, eu tiro. Se eu ler isso na Bíblia, eu tiro na hora. Ele falou comigo, então chega na sua casa, você lê o Êxodo 20. Eu falei, amém.
Amém não, eu falei, eu vou ler, né, que eu nem sabia o que significava a palavra amém. A Bíblia estava toda empoeirada lá em casa, irmãos. Eu peguei a Bíblia e abri no Êxodo 20. E aquela parte que fala, não farás para ti imagem de escultura, e não prestará culto a ela. Meus irmãos, essa palavra entrou no meu coração de uma forma inexplicável. Não fazeis para ti imagem de escultura. E eu falei, como assim? Essa Bíblia aqui é de católico, não tem condição não? Aí eu voltei, isso foi numa sexta-feira que o moço tinha me falado isso. E eu voltei sem o crucifixo na segunda-feira. E ele falou assim, você tirou o negócio? Tirei. Você leu? Li. É verdade. E ali ele começou a me evangelizar, irmãos. Mas só que quando a gente tenta fazer algo, parece que o inimigo sabe que você está querendo mudar de vida, e ele tenta te sufocar mais ainda para acabar com a sua vida. E teve uma festa em Lagoa Santa certa vez, um casamento, onde eu tinha saído na sexta-feira com meus colegas, sem avisar para a Lu, sem avisar para ninguém lá em casa. E eu fui para essa festa. De lá de onde eu estava, eu fui para a festa. E fiquei sexta, sábado e domingo, sem falar nada com ninguém, sem ninguém saber onde que eu estava. Não existia telefone naquela época, assim, para falar direto. Eu tinha um telefone, mas nem atendia. E assim, fiquei lá 3 dias, sem ninguém saber onde que eu estava. Eu não lembro como que foi lá que eu bebi tanto naquele lugar, irmãos, mas tanto, que eu não lembro o que eu estava fazendo, não lembro nem como eu vim embora. Dizem que o meu colega que trouxe eu de ônibus, eu não lembro, de tanto que eu bebi. Aí foi aonde a minha amada ali foi usada por Deus. A gente já era noivo nessa época. Ela falou comigo assim, a partir de hoje, você escolhe. E ela não era convertida não, irmãos. Ou a bebida ou eu. Porque eu não aguento viver nessa situação. Eu não nasci para isso não. E eu, irmão, sem saber o que fazer, amava ela demais, né? Amo muito ainda. Falei, a única coisa que tem para me fazer é ir para a igreja do cara que está me evangelizando. Vou ter que caminhar com ele, porque eu só vou conseguir largar essa bebida fazendo isso. Aí, sabia o que eu fazia, se eu ia, se eu não ia. Fiquei naquela dúvida, irmãos. Falei, e agora? Aí um dia nós estávamos trabalhando lá na obra, deu 5 horas da tarde, na hora de ir embora. Tinha um monte lá perto, ele falou assim, ô Fábio, você aceita ir no monte comigo? Aí eu falei, monte, o que é isso? Aí no monte fazer uma oração lá em cima? Falei, vão, hein? Só que eu não conhecia nada, irmãos. E ele foi corajoso demais de falar isso comigo, de me levar para o monte, assim, eu cheio de vício, cheio de tudo, e eu fui para o monte com ele. E foi eu, ele e mais um cara que também bebia muito e não sabia de nada. Então era só ele que era cristão naquele lugar. E nós subimos para o monte. Quando cheguei lá, irmãos, eu lembro que nós abrimos a Bíblia e lemos a passagem das 10 virgens. Ele me explicou aquilo e eu comecei a tremer, irmãos, a tremer. E a chorar tanto. Eu falei, eu já ouvi falar que a gente tem que aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus agora. Irmãos, ele falou comigo, aonde tiver 2 pessoas em meu nome, ali eu estarei, o Senhor está aqui agora. Você quer aceitar? Eu falei, quero aceitar. Eu já tinha tentado parar de beber, irmãos, por mim mesmo e não tinha conseguido. Não tinha conseguido. Quantas vezes eu sabia que estava me fazendo mal e não conseguia. Não conseguia. Eu achava que eu ia morrer bebendo, meu irmão. Morrer bêbado na sarjeta. Mas ali, irmãos, eu senti a presença de Deus tão gostosa na minha vida, eu comecei a tremer todo. Nós ficamos naquele monte de horas, eu desci dali tremendo, sem saber. Eu falei, irmão, estou tremendo, o que está acontecendo? Ele falou, isso é o Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Glória a Deus, pode aplaudir, irmãos. Pode aplaudir o Senhor, que é para a honra e glória dEle. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a partir daquele momento, meus queridos, eu nunca mais coloquei um gole de bebida na minha boca, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, nunca mais. Eu me converti,
Eu fui para a igreja, ele era da igreja Deus é Amor. Ele é da igreja Deus é Amor até hoje. Aí eu comecei a ir, a Lu olhou para mim e falou, esse cara está mudado, parou de beber mesmo. Eu falei, olha, agora eu quero que você vá para a igreja comigo. Mas aí o coraçãozinho dela estava meio duro ainda, irmãos. E ela não aceitava, porque chegou lá na igreja, nada contra, porque lá era homem para um lado e mulher para o outro lado. É o jeito deles lá. Ué. E a Lu chegou naquele negócio e falou, mas como assim? Eu não quero isso não. E não aceitava tanto. Aí eu comecei a evangelizar ela, comecei a evangelizar e pregar para ela. Eu falei, não vai ficar aqui, eu tenho que ficar com ela, não tem como. E um dia Deus usou esse mesmo irmão para falar comigo que eu ia ter um sonho na igreja que eu ia estar. Deus vai te mostrar num sonho a igreja que você vai estar. Eu não tinha batizado ainda. Falei, amém. E eu sonhei, irmãos, com a igreja. E a igreja que eu sonhei, o dia que eu entrei nessa igreja, foi tudo, do jeitinho que eu sonhei, eu entrei na igreja e vi tudo do jeito que eu tinha sonhado. Eu fui visitar a igreja quadrangular, no Vila Pérola. E quando eu entrei na igreja assim, irmãos, parecia que o sonho estava naquele momento. Tudo que eu sonhei, eu estava vendo. Falei, é aqui, ué. E a Lu, aí levei a Lu comigo, ela gostou. Falei, Pablo, você vê que legal, vai ser aqui mesmo. E dia 30 de julho de 2002, não foi isso, amor? O Brasil acabou de ganhar a Copa do Mundo. Todo mundo buzinando na rua. O Brasil estava comemorando a Copa do Mundo. E eu saí para batizar, comemorando que o velho homem ia ser morto. Comecei a comemorar, irmãos. Todo mundo alegre, eu mais feliz, o homem mais feliz do mundo. Passei pelas águas. Eu lembro que isso foi no domingo. No sábado à noite, a mulher que fez o curso de batismo comigo, eu fiz o curso de batismo em 3 horas. Ela falou comigo assim, você vai mesmo? E o telefone era telefone público antigamente. Eu peguei o telefone assim e ficava no boteco onde eu bebia. Eu olhei para o boteco assim, irmãos, com o telefone no ouvido e falei, a decisão que eu tenho que tomar para a minha vida toda. Eu vou batizar ou não vou, meu Deus? Eu desliguei, eu falei com ela, eu vou. Desliguei o telefone e saí daquele lugar. Mas graças a Deus que eu tomei essa decisão, irmãos. Foi a melhor coisa que eu fiz, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu batizei naquele lugar, naquele tanque batismal, e foi maravilhoso, irmãos. Foi lindo. Foi lindo, irmãos. Eu fui liberto. Depois que eu converti, eu tentei tomar cerveja sem álcool, irmãos, que a gente quer fazer gracinha ainda. Eu fiz vômito quando eu tomei cerveja sem álcool, irmãos. Vômito. Eu falei, não, isso não é para mim não, gente. Não dá para mim não. Deus já me libertou. Que eu estou caçando o que com isso? Depois trabalhei de garçom muitos anos, com bebida. Nunca tive vontade de provar nada, irmãos. Graças a Deus. Quando Deus liberta o homem, Ele liberta verdadeiramente, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque Ele levou sobre si, como foi dito aqui, Ele levou. Ele liberta, irmãos. Se você tem alguém que está passando uma situação difícil aí, no alcoolismo, nas drogas, não se preocupa não, que Deus vai fazer a obra, irmãos. Em nome de Jesus, creia. Creia que Deus vai fazer a obra, porque Deus faz a obra. Deus faz, irmãos. Se Ele fez comigo, Ele fez comigo, irmãos. Se hoje estou aqui é porque Ele fez algo na minha vida e me tirou desse lamaçal de pecado. Graças a Deus, irmãos. Não é para mim glorificar o meu nome, não, porque o nome do Senhor seja glorificado. Que Ele seja cada vez mais exaltado. Ele é misericordioso, meu querido. Ele é misericordioso. Para finalizar aqui, a Lu então começou a participar da igreja, quis batizar 1 ano depois, amor, que você batizou? 1 ano depois, certinho, a Lu batizou também. Graças a Deus. E nós estamos aí nesse evangelho até hoje, para a honra e glória do Senhor, irmãos. E teve outras coisas mais que não deu para falar aqui, mas eu quero dizer para você, meu querido, seja qual for o problema que você esteja enfrentando na sua vida, qual for o problema, coloca na mão do Senhor, irmãos, coloca na mão do Senhor.
Ele pode libertar, Ele pode curar. É o único. É o único. Não há mais ninguém que pode fazer nada por você. É Ele. Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Que você possa entender essa mensagem, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração.